Se você é aquele tipo de pessoa que odeia falar em público, ou então fica apavorado quando alguém te pede para fazer uma apresentação para as pessoas, o vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para você se apresentar em público e fazer uma apresentação maravilhosa. Eu sou Carmencita Rodrigues, apresentadora, locutora e mestre de cerimônias, e já vou começar a primeira dica do vídeo de hoje te falando sobre uma coisa que é muito básica. Acredito que você já faça essa dica, mas talvez você faça metade dessa dica apenas. Primeiro de tudo, saiba qual local que você vai se apresentar. Primeiro, para você colocar no GPS, saber ali quanto tempo você vai precisar de deslocamento até o lugar, por favor. Você chega antes, né? Pelo menos aí 1, 2 horas da sua apresentação. Além de você saber o endereço do local onde você vai se apresentar, é muito importante que você saiba qual a estrutura do local. Se é uma sala, se é um teatro, se é uma arena, uma loja, enfim, podem ser muitas possibilidades de lugares. É importante que você saiba isso e, além disso, quais são todos os recursos que você vai ter disponíveis para você. Se vai ter um telão, um painel de LED, um projetor para que você possa apresentar algum tipo de material, se você vai utilizar microfone, se você vai precisar falar mais alto, se você vai precisar levar seu próprio computador ou não, e tudo isso você já faz uma listinha de tudo que você precisa levar. E não se esqueça, leva backup de tudo. Se tem computador lá, leva o seu também, vai que dá problema. Se tiver um projetor, um painel de LED, um telão que você vai poder usar, então prepare um material de apoio. Lembre-se, é um material de apoio, não é um material para você ficar lendo. Nada pior nesse mundo do que um apresentador que fica lendo os slides da apresentação. Além dessa apresentação conseguir te ajudar a montar um roteiro, ela também pode te ajudar em algum momento que você tenha aquele branco. A terceira dica também é relacionada à primeira. Se vai ter microfone para você, saiba qual tipo de microfone vai ter, se é um microfone de mão, se é aqueles headset que coloca aqui, ou se é um outro tipo de microfone, por exemplo, de lapela que coloca aqui na roupa. Assim você vai poder saber como que você pode se organizar. Por exemplo, se você tiver um microfone na mão, você vai ter que ficar com ele o tempo todo, vai ter que direcionar na sua boca. Então é até importante que você ensaie uma escova de cabelo ou uma embalagem de shampoo para que você não se esqueça de falar e de repente você tá com o microfone aqui e a sua cabeça tá virada para o lado e ninguém tá te ouvindo porque a cápsula do microfone tá aqui e a sua boca tá falando para lá. Aí não dá certo. E também é importante, se você não vai ter microfone, dependendo do tamanho da sala, você vai ter que falar mais alto. Então, você vai ter que se preparar para isso. A dica número 4 já vai ali para a sua estratégia do seu roteiro. Você tem que entender qual é o público que vai estar te esperando, para você principalmente saber qual a linguagem que você pode usar com ele. Se pode usar gírias, se pode falar palavrão, se você vai poder usar piada de tiozão ou não. E também, se for um público mais jovem, por exemplo, você vai ter que estimular mais a atenção. Se for um público mais polido, você não vai poder usar gírias, nem algumas metáforas ou comparações com algo mais jovem e descolado. Então, é importante que você entenda o seu público para você adequar a sua linguagem e também, muito importante, para você adequar a sua vestimenta, sua maquiagem, seu cabelo. Tudo isso conta e muito na sua apresentação. E falando de roupa, aparência, é muito importante que você decida qual é a roupa que você vai usar no dia. Isso não é besteira não, tá? Porque se você escolher uma roupa errada ou nem escolher, deixar para decidir no dia, você pode, primeiro, não entrar nessa roupa. Segundo, escolher uma roupa que te aperte ou que seja desconfortável ou que tem aquela etiqueta aqui sobrando, que fica ralando, é horrível. É muito importante que você
Vista essa roupa, escolhe a roupa aí uma semana antes da sua apresentação. Vista essa roupa. Ah, e muito importante, mulheres, cuidado com o sapato que vocês vão escolher, principalmente o tamanho do salto alto. Se você precisar ficar muito tempo falando, você pode ficar com aquela mania de ficar apoiada num salto, e muito feio isso. Ou pior, você fica com aquela cara, aquela sensação ruim, meu Deus, eu não aguento mais ficar em cima desse salto, me tira daqui. Então, cuidado. Às vezes os homens também escolhem alguns sapatos que são desconfortáveis. Procure sempre uma roupa que seja alinhada ao público que está te esperando, mas que também te traga conforto, porque o conforto vai te trazer mais segurança na sua apresentação e na sua fala. A sexta dica é sobre a sua apresentação. Você deve ensaiar a sua apresentação quantas vezes forem necessárias. Ou melhor, pensa que você tem que treinar umas 5 vezes? Então treina umas 6 ou 7. Se você construiu essa sua apresentação no PowerPoint ou algum outro sistema que te vá apoiar no dia, elabore também o que você vai falar. Eu tenho uma técnica que às vezes eu escrevo exatamente tudo o que eu vou falar. Por exemplo, olá, bom dia, meu nome é Carmencita, hoje eu vou falar com vocês sobre comunicação e oratória. Inclusive, eu trouxe alguns slides aqui para você. Sim, eu coloco exatamente tudo que eu vou falar. E aí eu começo a ensaiar. As primeiras vezes lendo, como se fosse o pessoal do teatro, do cinema, que eles passam o roteiro lendo mesmo. Antes de decorar as falas, eles vão lendo, fazendo leituras em grupo. É importante. Escreva exatamente tudo que você vai falar e faça algumas leituras. Aí nem precisa ser em pé, não. Pode ser sentado, só para pegar a fluência do assunto. E depois faça 1, 2, 3, 4, 5 vezes ou quantas você achar necessária apresentações, ensaios na sua casa. Se você conseguir fazer no local de apresentação, melhor ainda, mas faça ensaios em pé ou na situação que você tiver, se for uma apresentação que você vai ficar sentado, aí tudo bem, fique sentado. Em pé, com a roupa que você escolheu. Então aí você já consegue testar, poxa, se for um sapato novo, uma blusa, uma calça nova, você já consegue andar ali um pouquinho com essa roupa, ver se te aperta, se não te aperta, até dar aquela laceada, se tem uma etiqueta escondida. Tudo isso é muito importante. Ah, e se você tem medo ou vergonha de falar em público, é muito importante que você fale na frente do espelho ou então se gravando, porque assim você fica se vendo, e quanto mais a gente se vê, a gente consegue ir ajustando ali uma mão que às vezes está mexendo demais, os nossos ombros que às vezes estão caídos. Então, tudo isso, quando você está de frente para o espelho, você consegue aprimorando mais e mais. E por último, os ajustes finais da sua apresentação no dia. Beba bastante água, evite alguns alimentos que podem prejudicar as suas cordas vocais ou a sua fala, que pode causar aquele pigarro, derivados de leite, queijos. Dá uma evitada antes da sua apresentação. Depois, tudo bem. Faça alguns alongamentos, exercite-se, porque quanto mais ativo tiver o seu corpo, mais energia e mais confiança você vai passar na sua apresentação. Gostou dessas 7 dicas? Tem alguma novidade aqui para você? Coloca aqui nos comentários qual foi a melhor dessas dicas para você. E me siga para mais dicas de comunicação.